Então, esse é o nosso texto base. Eu quero falar um pouco hoje sobre o poder da contemplação e o que acontece conosco enquanto estamos contemplando a glória do Senhor, a face do Senhor, o que vai acontecer com todo filho de Deus. Primeiro, antes de entrar na explicação em si desse progresso, da transformação que acontece conosco, quero apresentar primeiro o propósito da recriação do ser humano, o propósito pelo qual Jesus foi enviado a esse mundo. Por que ele foi enviado? Por que ele foi dado aos homens, dado a esse mundo, como conhecemos muito bem aquele texto de João capítulo 3, verso 6, é o texto mais conhecido da Bíblia, onde o texto menciona que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o texto mais conhecido da Bíblia, João 3, verso 16. Até aqueles que não nasceram de novo, muitos que não receberam o Senhor como Senhor ainda, já ouviram em algum momento esse texto. É o texto mais conhecido. E o texto menciona que Deus amou o mundo a ponto de entregar o seu único filho por nós. E ele menciona o propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu costumo sempre enfatizar que o objetivo, na verdade, de Cristo ter vindo a esse mundo foi muito mais do que para perdoar os nossos pecados. Foi muito mais do que isso. Se fosse somente para perdoar os nossos pecados, irmãos, Jesus não precisava ter vindo, porque havia perdão de pecados na antiga aliança. Vemos isso em todo o contexto da antiga aliança, e o autor dos Hebreus trata isso com muita clareza, do capítulo 8 até o capítulo 10 de Hebreus. O autor dos Hebreus fala sobre isso, fala sobre o fato de, na antiga aliança, na lei, haver perdão de pecados, haver sacrifícios. Ano após ano, os sacrifícios eram repetidos, mas ainda assim não havia mudança de natureza. No capítulo 9, por exemplo, de Hebreus, vemos que aqueles sacrifícios trabalhavam no homem somente no que diz respeito à purificação da carne, mas não mudava a consciência do homem, ou seja, não mudava a natureza dele, não mudava a sua posição diante de Deus. Então, Cristo veio para muito mais do que perdoar os nossos pecados. Ele veio para te dar uma nova natureza, uma nova realidade diante de Deus. Quando olhamos, por exemplo, para Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, o texto ensina, Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí, verso 27, ele ensina que criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Aí, o verso 28, o texto continua mencionando, e os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Então, é interessante porque no propósito original, vemos que o homem foi criado como a imagem e semelhança de Deus. Alguns estudiosos chamam isso de uma duplicata da categoria do próprio Deus. Não significa que o homem foi criado para ser Deus. Amém, irmãos? Mas o homem foi criado como um verdadeiro filho de Deus, criado à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. De fato, entre todos os espíritos, tanto os anjos do reino de Deus como os anjos caídos são seres espirituais, mas nenhum ser espiritual foi criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus, exceto o homem. Somente o homem tem esse privilégio de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que mencionamos, quando falamos que ele foi criado na mesma categoria de Deus, como reflexo do próprio Deus, a imagem de Deus na terra, falamos nesse sentido. O fato dele ter sido criado com esse espírito, a imagem de Deus, a semelhança do próprio Deus. E o propósito ali é muito bem definido. Além de buscar o Senhor, além de refletir a sua glória, é para reproduzir outros semelhantes a Deus. É por isso que ele mencionou, e os abençoou, disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. E multiplicar ali não significa somente fazer menino. Multiplicar ali é multiplicar a imagem de Deus na terra, manifestar Deus nessa terra. Sabemos muito bem que esse propósito ele foi comprometido com o pecado de Adão. E é justamente por isso que Jesus foi enviado, para restaurar o plano original. Quando olhamos para o Éden no capítulo 1 e no capítulo 2, a ênfase desses dois capítulos é que o homem foi criado para ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus. O homem foi criado como para ministrar nesse sacerdócio ao Senhor, ministrar ao Senhor e também governar nessa terra.
manifestar o reino de Deus nessa terra. Como mencionei agora há pouco, esse plano foi comprometido. Por que que o governo foi comprometido? Porque o propósito principal foi comprometido, que é a busca ao Senhor, a contemplação da glória do Senhor, da face do Senhor foi comprometida. Falamos sobre isso, né, sobre o propósito da criação do homem. Paulo ensina lá, no livro de Atos, no capítulo 17, no verso 26 e no verso 27. No verso 26, por exemplo, Paulo ensinou que de um só Deus fez toda a raça humana. E esse um só, mencionado por Paulo ali, é Adão. De Adão veio toda a raça humana. Aí ele mencionou, né, que ele colocou o homem na terra, fixou os tempos, né, previamente estabelecidos por ele, mas no verso 27 ele apresenta o propósito dessa criação. E ele explica, para buscarem a Deus. Então fomos criados, irmãos, para buscarmos ao Senhor. Fomos criados para vivermos nesse ambiente de busca e entrega ao Senhor. E é nesse ambiente de contemplação que conseguimos reproduzir outros semelhantes ao nosso Deus. Que conseguimos reproduzir outros, manifestar a glória de Deus nessa terra. E falando sobre isso, o apóstolo João entra justamente nesse ponto, né? Ele vai destacar justamente esses detalhes aqui, do verso 1 ao verso 2. Ele mencionou, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Diferente do que é mencionado lá no capítulo 3 de João, né? Acabei de citar esse texto aqui no verso 16, quando o texto menciona que Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de entregar o seu único filho. Aí João menciona agora, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Que grande amor é esse? Foi o próprio Cristo que foi entregue a nós, que foi enviado a esse mundo. Mas lá naquele contexto de João capítulo 3, vemos que Jesus é tratado como o Filho único. Ele é tratado como o Filho único, em contraste com o mundo que estava separado de Deus. Mas agora, quando olhamos para esse texto, João menciona que o Senhor nos concedeu esse amor, nos tem amado, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, nesse exato momento, ou depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, né? Ressurreição de Cristo, Cristo não é o único Filho de Deus. A partir de então, ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primeiro. Na verdade, o seu objetivo, na sua vinda nesse mundo, era não somente, né, era para não permanecer como somente, né, ele, o Filho de Deus, mas sim para tornar outros semelhantes a ele. Esse era o seu maior desejo, transformar outros semelhantes a ele. É por isso que ele morre como unigênito, mas ele ressuscita como o primogênito. E é interessante falar sobre isso, é claro que Jesus, né, ele ainda está nessa categoria de filho único, no sentido de ser o único que não pecou, o único que não cometeu pecado, pelo contrário, ele precisou ser feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, do tipo de Jesus, não existe. Amém, irmãos? Mas, na questão da filiação, ele reproduziu outros semelhantes a ele. Então, há outros filhos de Deus. E é isso que João está mencionando aqui, e ele chama isso de grande amor que o Pai nos concedeu. Não somente sermos perdoados dos nossos pecados, mas uma mudança de natureza. Não éramos filhos de Deus. Deus amou o mundo. Então, havia uma distinção entre o Filho que foi enviado do mundo. Estávamos nessa condição, mortos em nossos delitos e pecados, éramos governados, dominados pelo sistema desse mundo. Mas quando Jesus foi enviado, essa condição ela foi alterada, ela foi mudada. É por isso que João menciona aqui que o Pai nos concedeu esse grande amor a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Oh, aleluia! Eu não sei se você se empolga com essa verdade, mas eu fico muito empolgado. Hoje podemos dizer que somos de fato filhos de Deus, verdadeiramente filhos de Deus. Amém, irmãos? Somos filhos dele de fato, como disse o apóstolo João. Mas ele diz algo interessante aqui também. Ele continua mencionando, por esta razão, que razão é essa? Que somos filhos de Deus, assim como Jesus é. O mundo não os conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Olha que interessante que João menciona aqui. Por esta razão, pelo fato de sermos filhos de Deus,
o mundo não nos conhece. É possível observar, né, isso na leitura dos evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, isso fica mais claro ainda, que nem todo mundo reconheceu Jesus como o Filho de Deus. No contexto judaico mesmo, por exemplo, as autoridades judaicas, né, principalmente, não reconheceram Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que foi prometido pela lei, os profetas e os salmos. Ele não foi reconhecido como tal. Alguns reconheceram, vemos, por exemplo, os discípulos, né, os 12 apóstolos, outras pessoas que reconheceram Jesus como Filho de Deus nos evangelhos, mas a maior parte deles, daquela geração, não reconheceram Jesus como Filho de Deus. Vocês lembram muito bem daquele momento, em Mateus capítulo 16, onde Jesus pergunta aos discípulos, né? O que o povo diz a respeito do Filho do Homem? E eles disseram, uns estão dizendo que você é João Batista, outros Elias, outros Jeremias. É mais um dos profetas, entre os profetas. Aí Jesus olha para eles e diz, e vocês? O que vocês estão dizendo a meu respeito? Quem vocês dizem que eu sou? Naquele momento, Pedro recebe a revelação e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É exatamente nesse momento que Jesus diz, né? Muito bem, irmão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Foi o meu Pai que está nos céus. É interessante isso, né? Porque aquela revelação que Jesus era o Filho de Deus foi concedida pelo Pai. Foi concedida pelo Pai. Isso nos mostra o quão poderoso é ser um filho de Deus. É uma revelação, é um poder concedido pelo próprio Deus. Não é o que Aleph acabou de citar aqui, quando ele citou o texto de João capítulo 1, no verso 12, onde o texto menciona que todos quantos o receberam, no verso 11 havia mencionado, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o recebeu. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade humana, mas de Deus. É algo concedido pelo próprio Deus. É uma glória concedida por Ele. Amém, irmãos? Mas quando olhamos para Jesus perguntando aos seus discípulos, né? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus destaca isso. Essa revelação não veio de carne nem sangue, mas foi o próprio Pai. Foi o próprio Deus quem te revelou que eu sou o Filho de Deus. Isso porque, irmãos, é claro que havia profecias que destacavam que o Messias ia curar os enfermos, né? Ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, curar os enfermos de forma geral, muitos sinais que confirmavam Jesus como Filho de Deus. E esses sinais, por si só, já era garantia suficiente para aquele povo, né, daquela geração crer que Jesus era o Filho de Deus. Mas, ainda assim, quando eles não creram, veio Pedro e disse que Jesus era o Filho de Deus. Obviamente que Pedro estava crendo. Ou seja, é uma revelação que é concedida pelo próprio Deus. Por que é importante destacar isso? Porque quando Jesus veio a esse mundo, irmãos, ele estava em um corpo físico como o meu e o seu. Amém, irmãos? Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus viveu a vida como nós vivemos. Jesus viveu a vida que nós, na verdade, deveríamos viver. Embora ele fosse plenamente Deus nessa terra, ele era também plenamente homem. Plenamente Deus e plenamente homem. E como homem, ele andou ungido pelo Espírito de Deus. Só que o que é interessante é que Jesus não andava por aí em um estado glorioso, né, andando nas nuvens. Era uma pessoa, entre aspas, irmãos, entendo o que eu vou dizer aqui agora, comum como eu e você. Era um homem, mas um homem que, obviamente, era um filho de Deus, enviado por Deus, mas era um homem que contemplava a face de Deus, a glória dele. Era um homem que tinha acesso a quem Deus é. Ele e o Pai eram um. Amém, irmãos? E ele está andando por aí manifestando a glória de Deus. Mas pelo fato dele não estar nesse estado glorioso ainda, que eu vou apresentar daqui a pouco, alguns não reconheceram que de fato ele era o Filho de Deus. Romanos capítulo 1, por exemplo, no verso 4, o texto menciona que Jesus veio da descendência de Davi, mas ele foi designado Filho de Deus em poder por meio da ressurreição. Ou seja, foi a ressurreição dentre os mortos que comprovou que ele de fato era o Filho de Deus em poder.
foi o estado glorioso de Jesus em seu corpo glorificado. Não somente ele ser filho de Deus, né, no seu aspecto espiritual, isso está dentro de Jesus, obviamente se manifestando no seu corpo, mas essa glória se manifestou no corpo dele de forma plena na sua ressurreição. Na ressurreição ele foi designado filho de Deus em poder. E foi nesse momento que o texto deixa muito claro. Foi por meio da ressurreição. É interessante falar sobre isso, porque quando João menciona aqui, por esta razão o mundo não nos conhece, não nos conhece em muitos contextos, assim como não conheceu Jesus. Você acha de concordar comigo que, para muitos aí afora, todo mundo no mundo é filho de Deus? Quantos aqui nunca ouviram essa expressão, né? Todo mundo no mundo é filho de Deus. Ah, me dá um cantinho na fila aí, deixa eu furar uma fila aqui, porque eu também sou filho de Deus. Ah, me dá um pedaço desse bolo aí também, deixa eu passar na frente, eu também mereço, porque eu também sou filho de Deus. Há vários contextos que o povo arruma uma justificativa para dizer que é filho de Deus. Mas, de acordo com o texto bíblico, embora o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado como filho de Deus, o homem perdeu essa filiação. E nem todo mundo no mundo está nessa condição de filho de Deus. Nem todo mundo no mundo. É por isso que Jesus mencionou que é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E é claro que só pode nascer de novo quem já morreu. Não é verdade? E de acordo com Romanos 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. E de acordo com o capítulo 3 de Romanos, no verso 23, todos pecaram. Todos pecaram. Então, todos se separaram de Deus, se separaram da glória de Deus, estavam mortos em seus delitos e pecados. E Jesus olha para essas pessoas, olhando para Nicodemos, e diz: é necessário nascer de novo. Para se tornar um verdadeiro filho de Deus, é necessário nascer de novo. Então, nem todo mundo no mundo está nessa condição de filho de Deus. Mas aqueles que estão nesse mundo não reconhecem isso. Para eles, todo mundo é filho de Deus. Eles não percebem que há uma diferença no primeiro momento. Vou apresentar aqui já que isso pode mudar. Mas no primeiro momento eles não percebem essa distinção entre quem é filho de Deus verdadeiramente e quem não é filho. Não percebem. Porque não existe nenhum estado glorioso em nosso corpo. Não existe nenhuma manifestação visível em nosso corpo que comprova, irmãos, para o mundo, para aqueles que ainda não nasceram de novo, que somos filhos de Deus. Você não está brilhando. Você não está no estado glorioso ainda. Estamos esperando esse momento, a glorificação do nosso corpo. Então, até que isso aconteça, até que o nosso encontro com Cristo nos ares aconteça, não estamos nesse estado glorioso, somos uma pessoa comum, como qualquer pessoa desse mundo. E por isso eles não nos reconhecem como filhos de Deus. Paulo explica isso lá em Romanos capítulo 8, verso 16. Ele disse que o Espírito, uma referência ao Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, a testificação que somos filhos de Deus de fato acontece em um lugar onde os olhos naturais não podem ver. Estão compreendendo? A testificação que houve uma mudança acontece em um lugar onde os olhos naturais não podem ver. Não pode ser visto a olho nu. Acontece em nosso interior. Essa testificação é no interior do crente. 1 Coríntios 6, verso 17, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, acontece nesse lugar onde o olho natural não pode ver. Por isso que quando o mundo, as pessoas desse mundo, olham para você, em muitos contextos, no primeiro momento, pode não reconhecer que há uma distinção. Até que algo aconteça, eu vou apresentar isso aqui daqui a pouco. No primeiro momento pode não ver, ou pode até não perceber, né, que há uma distinção. Por quê? Porque é uma pessoa comum, do dia a dia. E é isso que João está explicando aqui. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Ele diz no verso 2, amados, ele destaca novamente, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
ainda não se manifestou o que haveremos de si. Aí ele explica o que está para se manifestar. Sabemos que quando ele, ou seja, Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ou seja, já está muito bom ser filho de Deus. Essa confirmação está no nosso interior, mas vai ficar melhor. Amém, irmãos? Tem algo melhor nos esperando. Tem um estado glorioso nos esperando. E é isso que ele menciona, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Somos semelhantes a ele em nosso aspecto espiritual, irmãos. Não no nosso corpo ainda, e a nossa alma está recebendo dessa transformação diária. Mas é no nosso espírito. Essa transformação, essa recriação acontece em nosso interior, como Paulo mencionou, que o Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Por isso que no primeiro momento, para uma pessoa que ainda não nasceu de novo, somos pessoas comuns. Não existe muita distinção, até que algo aconteça. Porque quando olhamos para Mateus capítulo 7, no verso 13 e no verso 14, o verso 13 ele vai falar sobre a porta larga, o caminho largo que está sendo conduzido, à perdição. Mas no verso 14, o Senhor Jesus mencionou que a porta é estreita, o caminho é apertado, e estamos sendo conduzidos à vida. Em João capítulo 10, verso 9, Jesus ensinou que ele é a porta. Ou seja, ele é essa porta mencionada em Mateus capítulo 7. Ele se apresentou também como o caminho. João 14, 6 ensina que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, ele se apresentou não somente como a porta, como o caminho, mas também como a vida. Mas é interessante que ele apresenta os 3 estágios da salvação ou da nossa relação com Deus. O primeiro estágio é passar pela porta, que é o novo nascimento. Todos nós que nascemos de novo, que confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, passamos por essa porta. Passamos pelo novo nascimento. Mas ele apresenta também um caminho, uma caminhada visando o nosso destino final, visando a manifestação da vida em sua plenitude. E qual manifestação é essa que Jesus está mencionando? O nosso encontro com Cristo nos ares. O destino final de todo filho de Deus. É isso que João vem mencionando aqui, que agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de ser como ele é, em seu estado glorioso. Então passamos pela porta que é Jesus, mas estamos nesse caminho. E vamos ver aqui, daqui a pouquinho, que esse caminho, irmãos, é um caminho de transformação. Como mencionei aqui agora há pouco, Jesus veio para muito mais do que perdoar os seus pecados. Eu não posso nascer de novo, reconhecer Jesus como o Senhor da minha vida e nada mudar em minha vida. Nada mudar em minha caminhada com Deus. Nada mudar nos meus relacionamentos, com as pessoas, na forma como eu trato as pessoas, na forma como eu me conduzo nessa vida. Eu não posso nascer de novo, irmãos, e me contentar somente com o novo nascimento e não perceber que o propósito do Evangelho é uma transformação. O propósito do Evangelho não é somente perdoar os seus pecados. Volto a mencionar, se fosse só para isso, se fosse somente perdoar os nossos pecados, já tínhamos a lei, irmãos. Tínhamos a lei do Antigo Testamento. Tinha a lei que foi concedida a Moisés. Mas quando Jesus veio, ele veio para fazer justamente aquilo que a lei não podia fazer, que era restaurar o homem ao seu estado original, que era restaurar a filiação do homem, e não somente a filiação, mas o acesso pleno ao nosso Deus e Pai. Esse acesso diante do Senhor, a ponto de sermos transformados de glória em glória à imagem do nosso Senhor Jesus. Então, eu não posso me contentar com somente ser chamado ou dizer que eu sou filho de Deus, isso não afetar a minha vida. Porque quando João menciona aqui que o mundo não nos conhece, irmãos, não podemos pensar assim, já que o mundo não nos conhece, para eles todo mundo é filho de Deus. Não significa que eu tenho que viver de uma forma em que o mundo não veja que eu sou filho de Deus. Amém, irmãos?
não significa isso. Porque, embora nem todos reconheceram que Jesus era Filho de Deus, houveram certas manifestações em Cristo que fizeram com que algumas pessoas reconhecessem. E o que aconteceu em Cristo que fez com que algumas pessoas reconhecessem, não era somente o seu poder, não era somente os seus milagres, mas a forma como ele vivia. Amém, irmãos? Não é somente, irmãos, perdão dos pecados. É uma mudança de natureza e o que o Evangelho nos propõe é transformação. Quando olhamos, por exemplo, lá para Efésios capítulo 4, abra comigo, por favor. Efésios no capítulo 4, verso 13, é um texto bem conhecido. Efésios capítulo 4, verso 13. A partir do verso 7, vocês conhecem muito bem o contexto. Fala o momento em que o Senhor, concedeu, segundo a proporção, segundo o seu dom, segundo a proporção do dom de Cristo, ele concedeu dons aos homens. Ele fala que Jesus subiu às alturas, é aquele mesmo que desceu às regiões mais inferiores da terra. A partir do verso 11, ele apresenta os dons ministeriais que foram concedidos à igreja. Ele vai falar sobre apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, sobre os dons ministeriais, e ele apresenta logo em seguida o propósito desses dons serem concedidos à igreja. E o texto ensina, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aquele que é o cabeça, Cristo. Então, a partir do verso 13, vemos o propósito, e isso é apresentado em todo o texto bíblico, da nossa recriação e o propósito do Senhor ter concedido dons à igreja. Ele apresenta que é para que todos nós cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, quando Cristo foi enviado a esse mundo e os dons foram concedidos à igreja, é para tornar você cada vez mais semelhante a Cristo. Cada vez mais semelhante com Ele. O propósito, irmãos, da nossa recriação, de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, é para que isso de fato se manifeste em nossa vida, em nosso cotidiano. Eu não posso nascer de novo e viver como alguém que ainda não nasceu de novo. Viver de qualquer forma. O propósito é chegar à plenitude da estatura de Cristo. A plenitude do varão perfeito que é Cristo. Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso exemplo. Afinal de contas, quando olhamos para 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, Paulo menciona que ele é o último Adão. O primeiro Adão foi feito alma vivente e o último Adão, o espírito vivificante. O primeiro Adão veio como cabeça da primeira criação. O último Adão veio como cabeça da nova criação. No primeiro Adão, o propósito era: reproduza outros semelhantes a mim, ao próprio Deus. No último Adão, o propósito é o mesmo: reproduzir outros semelhantes ao próprio Deus. Então, o propósito da nossa regeneração, da nossa recriação, é sermos conformados à imagem de Deus. Não basta somente, irmãos, batermos no peito e dizer: eu sou filho de Deus. Eu tenho direitos e privilégios em Deus. Eu tenho direito à cura, eu tenho direito à bênção financeira, eu tenho direito a isso ou aquilo outro. Não basta somente bater no peito e dizer ou mencionar os direitos que temos. O Senhor está interessado também na nossa transformação, irmãos. Amém? Falando sobre isso, Paulo disse na carta aos Coríntios, ainda no capítulo 15, no verso 19, ele disse que se a nossa esperança em Cristo se resume apenas às coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu não creio em um evangelho que me entrega benefícios, mas não transforma a minha vida. Eu não creio em um evangelho que me dá vários benefícios e não transforma a minha caminhada com Deus. Me faz viver uma vida, de forma digna
daquele que é participante da herança nos santos, né, na luz. Como disse o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 12. Eu não creio no evangelho que não transforma, irmãos, a nossa vida de forma prática. Ontem estava observando, né, o pastor ensinando aqui com maestria a respeito do nosso relacionamento como casal, relacionamento conjugal, dentro da família. E estava observando aquele ensino e pensando comigo mesmo, em alguns momentos, que todo o ensino que nos é oferecido, com muita maestria, tudo aquilo que nos é concedido, irmãos, se não houver uma mudança diária em nossa vida, na nossa relação com Deus, nada em nossa vida irá mudar. Amém, irmãos? Eu vou ter muita dificuldade. Olha que somos, irmãos, e olha que temos muitos defeitos, porque ninguém aqui é perfeito, amém? O único que era perfeito morreu por causa disso, porque ele era perfeito. Não tem ninguém aqui que é perfeito, mas eu creio que o novo nascimento desencadeou em nós um processo de aperfeiçoamento. Em 2 Timóteo 3, verso 6, o texto ensina que toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensino, correção, repreensão, educação na justiça, a fim de que todos os homens sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, embora não sejamos perfeitos, a palavra nos aperfeiçoa para toda boa obra. Amém, irmãos? Vá comigo lá, por favor, para Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vimos que nesses dois textos que eu li com vocês até então, fora alguns que eu já citei, que o propósito é ser semelhante ao nosso Senhor. Esse é o propósito, irmãos, a transformação do nosso ser. Aí em Romanos capítulo 8, no verso 19, olha o que foi mencionado pelo apóstolo Paulo aí. Desde o verso 1, ele vem apresentando a nossa condição agora, depois da ressurreição do nosso Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele vai dizer que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado da morte. Ele vai dizer que o que era impossível para a lei, porque estava enfraquecida pela carne, isso fez Deus em Cristo, ao enviar o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, Cristo, por meio da obra dele, paralisou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumpra em nós, se cumprisse em nós. Que não andemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É por isso que ele menciona que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas sabemos muito bem que somos um ser espiritual, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Então, esse evangelho não pode alcançar somente a minha parte espiritual. Não somente uma das partes que temos. Tem que alcançar a parte espiritual, mas também a sua alma e também o seu corpo. A nossa forma de viver tem que mudar. Amém, irmãos? E olhando para o verso 19, né, falando sobre essa transformação, na verdade vou ler com vocês a partir do verso 18, olha o que Paulo menciona aí. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então observe que Paulo menciona que há uma glória que há de ser revelada em nós. Ele aponta isso para o futuro. Amém? Vamos continuar aqui. Verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Observe que ele menciona novamente a glória, como foi mencionado no verso 18. Ele disse que a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Vamos continuar na leitura aí. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então ele fala sobre glória no verso 18, ele volta a falar sobre a glória no verso 21, e quando olhamos para o verso 23, ele fala sobre a redenção do nosso corpo. Então o que isso significa? A manifestação completa dessa glória se dará na redenção do nosso corpo. Assim como João mencionou em 1 João capítulo 3, no arrebatamento, no nosso encontro com Cristo nos ares, existe uma glória que está reservada a todo filho de Deus.
E a criação como um todo, que está em um cativeiro, não está em seu estado original, está esperando a manifestação dessa glória, presente nos filhos de Deus. Agora, quando entramos no verso 29, pula para o verso 29 aí do capítulo 8, verso 29 de Romanos, está escrito: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que vemos aí é que ele predestinou para que sejamos conformes à imagem do seu Filho. E a imagem do Filho aqui, mencionada no contexto, é a imagem do Filho atual, em seu estado glorioso. Amém, irmãos? Mas lembre-se que eu mencionei aqui que passamos pela porta, que é Jesus, e fomos introduzidos no caminho. Sabemos que há uma glória que está para se manifestar. Mas à medida, ou na verdade, a partir do momento que passamos pela porta, que é Jesus, que nascemos de novo, o modo glória, irmãos, um estado de glória, ele foi ativado no crente quando nasceu de novo. Porque, embora no primeiro momento as pessoas possam não reconhecer que há uma distinção entre quem não nasceu de novo e quem nasceu de novo, existe um estilo de vida que demonstra que nascemos de novo. Amém, irmãos? Eu não vou abrir aqui para a gente ganhar tempo, mas lá em João 17, Jesus menciona a partir do verso 22 ali, ele vai mencionar que ele estava orando diante do Senhor, ele disse que nos transmitiu a sua glória. A partir do verso 22 ele começa a tratar sobre esse assunto. Nos transmitiu a sua glória. Glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Ele disse que transmitiu essa glória, depois ele vai mencionar que glória é essa. Que eu esteja neles e eles em mim, a fim de que nós sejamos um. Que glória é essa mencionada por Jesus? É a glória concedida no novo nascimento. É o novo posicionamento que temos diante de Deus ao nascermos de novo. Essa glória, como disse Paulo, está no nosso interior. Amém, irmãos? Está no nosso interior. Esse estado glorioso está para se manifestar em nosso corpo. No nosso encontro com o Senhor nos ares, vai ficar de fato manifesto para todas as pessoas. Para todas as pessoas, quem era de fato o Filho de Deus. Mas enquanto isso ainda não aconteceu, enquanto a glória somente está no nosso íntimo, Paulo ensinou como manifestar essa glória de forma diária em nossa vida. O último texto que eu quero ler com vocês é 2 Coríntios, no capítulo 3. Paulo fala algo bem interessante aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 3. A partir do verso 5, 2 Coríntios 3, verso 5, olha o que é mencionado pelo apóstolo Paulo aí. 2 Coríntios 3, verso 5. Não que sejamos, por nós mesmos, capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve glória, teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Verso 12. Temos, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não se atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido.
Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito o Senhor. Como pelo Espírito o Senhor. No contexto aqui, como vimos, Paulo ele faz o contraste da antiga aliança da nova aliança. Ele apresenta que a antiga aliança não pôde fazer aquilo que somente o Espírito pode fazer em nós, depois da obra de Cristo, né? Depois do que foi feito por nós, somente o Espírito pôde fazer, que é nos dar a vida. A antiga aliança, Paulo chama de ministério da morte, porque exaltava a morte que estava no homem. A antiga aliança, Paulo chama de ministério da condenação. E ainda assim, nesse ministério da morte, nesse ministério da condenação, havia um estado glorioso. Porque foi no Monte Sinai que Moisés recebeu a lei do Senhor. Foi algo glorioso, irmãos. É só olharmos, por exemplo, para Êxodo capítulo 19, capítulo 20, você verá isso. Foi algo muito glorioso. E no momento em que ele estava recebendo a lei, ele estava mergulhado na presença de Deus. Ele ficou lá durante 40 dias, mergulhado na presença. Ao descer do monte, a sua face estava como gloriosa, estava brilhando. E o texto menciona que havia glória naquela antiga aliança. É o que vemos em Moisés. Havia um estado glorioso, quando ele tinha esse acesso à presença de Deus. E ele descia completamente transformado por essa glória, a ponto de os filhos de Israel observarem a glória que estava fluindo através de Moisés. Mas o que Paulo menciona aqui é que não se compara com o tempo em que estamos vivendo a nova aliança. Lá a glória não era permanente. Moisés colocava o véu sobre a sua face para os filhos de Israel não perceberem que a glória estava se desvanecendo. Mas quando entramos na nova aliança, no novo nascimento, como mencionei, o Senhor nos transmitiu a sua glória. Amém, irmãos? João capítulo 17. O novo nascimento nos transmitiu a sua glória. Por meio do novo nascimento, irmãos, temos o maior de todos os privilégios que pode ser concedido ao ser humano, que é o livre acesso à presença de Deus, à comunhão com Ele, ao relacionamento com Ele. Paulo chama isso de glória permanente. Ele disse que enquanto contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Espírito. Ele mencionou que onde está o Espírito do Senhor, e Ele está em nós, foi Ele quem deu esse acesso. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade para quê? Ele mencionou, para contemplar a glória do Senhor, irmãos. Contemplar a pessoa do Senhor, quem Ele é. Particularmente, eu creio que isso acontece, irmãos, essa contemplação e essa transformação. E observe que ele menciona que é de glória em glória, ou seja, de degrau em degrau, de glória em glória. Há uma glória cada vez maior para a sua vida. Eu não posso olhar somente na esperança do arrebatamento e pensar somente na glória que está por vir. Eu tenho que pensar também na glória que eu preciso viver hoje. Eu preciso viver hoje. E essa glória não será vivenciada. As pessoas não verão Deus através de você, enquanto você não investir o seu tempo contemplando a face do Senhor. Porque, como mencionei aqui em um certo momento, o nosso espírito ele já recebeu a vida de Deus. Mas temos que lidar com a nossa alma, temos que lidar com o nosso corpo. Deixa eu dizer algo. Quando falamos sobre transformação, irmão, sobre intimidade com Deus, saiba que a intimidade com Deus, essa transformação, não vem com imposição de mãos. Amém, irmãos? Sabemos muito bem da importância da imposição de mãos. Recebemos coisas poderosas através da imposição de mãos de outras pessoas. Não vem, mas só que a glória mencionada por Paulo aqui não vem por imposição de mãos. Ela vem por contemplação. Intimidade não vem por imposição de mãos. Experiências com Deus, irmãos, não vêm com imposição de mãos. João mencionou que agora somos filhos de Deus.
Mas ele menciona também que há uma transformação nos aguardando. E Paulo mencionou que é uma transformação diária. Enquanto essa transformação que estamos aguardando ainda não aconteceu, não é desculpa para não vivermos uma transformação diária, onde somos transformados de glória em glória pela imagem do Senhor. E como mencionei, só vem por meio de contemplar a face do Senhor. Agora, quando falamos sobre contemplação, irmãos, falamos sobre dedicação de tempo. Não tem como contemplarmos uma obra de arte sem dedicar tempo. Você não contempla uma obra de arte passando, correndo, observando a obra meio que correndo. Não, você tem que parar e contemplar. Exige uma dedicação de tempo. E essa transformação, como eu mencionei, que não podemos, irmãos, vir para a igreja e a nossa vida permanecer da mesma forma. Quando Jesus menciona João, lá em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que ele está ensinando não é somente o caminho para ir até o Pai na salvação, mas ele é o caminho para a comunhão com Deus, para o relacionamento com Deus. Eu costumo dizer que em muitos contextos, muitos crentes aprenderam o caminho da igreja, mas não aprenderam o caminho da comunhão. E a transformação se dá nesse lugar, se dá nesse ambiente. Não podemos, irmãos, como estou mencionando aqui, sobre essa transformação, não é algo que é fabricado em uma imposição de mãos, não é algo que é fabricado em reuniões específicas, embora provamos da glória do Senhor, embora provamos das manifestações da parte do Senhor, mas é naquela contemplação diária. Isso vai lidar com a sua vida pessoal com o Senhor. Eu não posso, porque sabemos muito bem que Deus não muda, Malaquias 3,6, eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, o Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudanças. Então Deus não muda. Mas temos outra boa notícia: se Deus não muda, nós podemos mudar. Então, quando estamos contemplando a glória do Senhor, a face dele, aquilo que não é manifesto para as pessoas de forma geral, para todo mundo no mundo, que é a filiação, que é quem é verdadeiramente filho de Deus, será manifesto enquanto contemplamos a glória do Senhor. Porque você não pode contemplar a glória do Senhor e permanecer da mesma forma. Você não pode contemplar a glória do Senhor e continuar a vida inteira colocando a culpa no seu perfil. Por exemplo, esse é meu perfil, eu sou uma pessoa de pavio curto. Esse é meu temperamento. É o que as pessoas tanto mencionam, E de fato há os temperamentos, mas eu não posso ficar a vida inteira colocando a culpa nos meus temperamentos, colocar a culpa na minha criação, colocar a culpa nisso, aquilo, sem entender que o Evangelho propõe transformação. E aquilo que eu percebo que é defeito em mim, enquanto eu contemplo o Deus de amor, eu não posso contemplá-lo como Deus de amor e permanecer da mesma forma. Eu não posso contemplar a própria mansidão e não me tornar manso. Eu não posso contemplar o Deus amoroso e não me tornar amor. Eu não posso contemplar a própria santidade e essa santidade não afetar a minha vida. Eu não posso. Exige da nossa parte, irmãos, essa dedicação, essa contemplação. E quando falamos nos nossos dias, irmãos, nos dias de hoje, como temos vivido uma vida corrida? Como temos vivido uma vida corrida, onde que a leitura bíblica, a vida de oração, em muitos contextos analisamos se vai ou não encaixar na nossa agenda diária. Porque está tudo muito corrido. Estamos vivendo na geração fast food, onde o WhatsApp tem que ser respondido no mesmo segundo que foi enviado. Onde queremos respostas muito instantâneas. Onde eu tenho que o tempo todo aparecer porque quem não é visto não é lembrado. Enquanto isso, irmãos, temos tanta comunhão com as pessoas, em muitos contextos, estamos falhando na nossa própria comunhão com o nosso Pai. E a transformação que tanto ansiamos depende de nós, irmãos. Depende de nós. Sabe o que eu percebi? Eu já falei isso em vários momentos aqui nas nossas reuniões, nos cultos. Que eu sou o capitão do meu próprio navio. Eu não canso de dizer isso. Eu é quem decido tanto que eu vou crescer em Deus, o quanto da glória dele eu vou manifestar em minha vida. O quanto eu quero crescer. Eu vou permanecer da mesma forma se eu permanecer fazendo as mesmas coisas.
Se eu quiser algum tipo de mudança em minha vida, eu tenho que fazer algo. Precisamos de ser, irmãos, aqueles crentes raiz, onde você não depende, para você saber alguma coisa da Bíblia, você não depende simplesmente de alguém que está pregando para você. Você abre a sua Bíblia em sua casa e lê e tem o seu próprio relacionamento com Deus. Sim, é claro que o Senhor concedeu dons e precisamos da congregação, precisamos das reuniões, precisamos dos dons ministeriais, mas não dependemos somente disso, irmãos. Não deveria ser somente assim, porque é muito pouco, irmãos. 2 horas de culto aqui é muito pouco para você literalmente, de fato, ser conformado à imagem do Senhor. Tem tantas coisas em nós, irmãos, e estamos em muitos contextos, e receba isso com muito amor, destacando somente os benefícios que recebemos em Cristo, somente buscando a cura, em vez de, em muitos contextos, buscar o Deus da cura, somente buscando o Deus da bênção, em muitos contextos buscando a bênção, em vez de buscar o Deus da bênção. Mas o propósito da nossa criação é a contemplação da face do Senhor, é sermos transformados à imagem dEle, porque por mais que o mundo não conhece nos primeiros momentos como filhos de Deus, Jesus mencionou, João capítulo 13, versos 34 e 35, ele disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se tivermos amor uns pelos outros, assim como Ele nos amou. Ou seja, há uma forma de sermos conhecidos, há uma forma dessa glória ser manifesta. Agora é nesse ambiente, irmãos, de contemplação, de busca ao Senhor, de entrega ao Senhor, aquele lugar de devoção, aquele lugar que não é produzido pelo homem, é você e Deus, no seu relacionamento com Ele. Oh, aleluia. Esse lugar de sensibilidade, irmãos, de transformação, muda todas as áreas da nossa vida. Como mencionei, não tem como você contemplá-lo sem ser transformado. Se coloque de pé no teu lugar.